Hoje vamos mergulhar em um conceito crucial para escalar a receita: a hiperpersonalização. E para isso, precisamos extrair o real valor dos dados. Sim, os dados, o alicerce sobre o qual podemos construir estratégias de negócio muito mais inteligentes, personalizadas e eficientes. Nesse contexto, eu quero apresentar para vocês o Salesforce Data Cloud, uma plataforma robusta de Customer Data Platform, desenhada para fornecer uma visão unificada e completa do cliente. Em um mundo onde os clientes interagem através de múltiplos pontos de contato, N sistemas e múltiplos canais de comunicação, a capacidade de consolidar essas informações é fundamental para poder escalar de forma personalizada. Durante a nossa sessão de hoje, vou guiá-los sobre como nós podemos utilizar o Data Cloud para não apenas reunir os dados necessários, mas também como acioná-los, por exemplo, com ferramentas de Marketing Cloud, como daqui a pouco gerar um fluxo de automação para gerar um registro dentro do próprio CRM, do Sales, né? Então, são formas que a gente pode acionar baseado numa segmentação que nós vamos criar aqui nesse passo a passo. Então, entrando aqui na parte de Data Extreme, é a parte onde a gente conecta com os nossos data sources, e aqui vocês vão perceber que existe uma infinidade de possibilidades de conectar o Data Cloud. E não podia faltar, né, o próprio o Salesforce da CRM. Aqui tem uma vantagem que ele conecta com os objetos do CRM, ele já traz esse dado de forma bruta, mas ele também já cria um mapeamento para poder utilizar depois e criar as nossas visões unificadas, seja olhando o perfil, seja olhando o engajamento que o cliente teve, ou seja, trabalhando daqui a pouco os itens de um carrinho de compras que ele comprou, né? Então, tudo isso a gente já pode ir adiantando aqui, utilizando as próprias ferramentas da Salesforce aí. Então, a segunda parte aqui, a gente vai falar de Data Lake Objects. Então, cada dado que a gente carrega para dentro do Data Cloud, ele gera um Data Lake Object. E esse Data Lake Object, ele vai ser transformado no nosso modelo de dados, né, que são modelos de dados onde nós vamos criar modelos baseados em áreas de assunto. Pô, eu quero criar agora um modelo de dados baseado em loyalty. Não, baseado em vendas. Não, baseado nas informações do indivíduo. Baseado nos pontos de contato. Então, tudo isso a gente pode fazer aqui dentro do Data Lake, mapeando e integrando com o Data Model. Então, aqui vocês vão perceber que existe uma categoria para cada tipo de dado que nós trouxemos aí para dentro do Data Cloud. Então, a categoria 1 é Profile. Então, tudo que é relacionado ao perfil do cliente está em Profile. Tudo que é relacionado à categoria Engagement é relacionado aos pontos de contato, às interações. Tudo que é relacionado a outro tipo, a gente coloca numa categoria Other, de outros. Tá? Então, vamos olhar aqui como seria um mapeamento para o Data Model. Então, ele está carregando aqui, abrindo o mapeamento. Ele traz aqui todo o nosso Data Source, né, o nosso Data Lake Object, e esse Data Lake Object, nós podemos criar o nosso modelo de dados e começar a conectar essas informações para criar esse modelo. Então, de um único ponto de contato, nós podemos trazer várias informações do contato da conta, os pontos de endereço, quais são os endereços dessas pessoas, quais são os pontos de e-mail, quais são os pontos de contato de telefone, quais são ali os outros campos, né, que a gente quer mapear daqui a pouco, como aniversário, primeiro nome, último nome, né? Então, como ele gosta de ser tratado, chamado, quais são os dados de loyalty dele. Então, aqui a gente faz todo o mapeamento de um único Data Lake Object para um Data Model que já está estruturado por áreas de assunto. Mas a gente pode também usar o Data Transform para preparar esse dado para depois fazer essa modelagem desses dados aí. Então, deixa eu achar aqui o Data Transform. Está aqui o Data Transform. Então, vamos pegar um de exemplo aqui. Vamos abrir aqui, vamos editar.
E vocês vão perceber que no Data Transform, por exemplo, aqui a gente está pegando um exemplo de uma locadora de veículos, e essa locadora de veículos, nós queremos extrair as informações que o cliente buscou dentro da locadora de veículo, utilizando aí um programa de fidelidade. Então, para todos os registros que tem aqui, a gente pode executar um filtro, criando aqui um campo aí, né, ou informações aí relacionadas sobre o tipo Airline Membership. Depois, as licenças para dirigir. Depois, o programa de fidelidade do Motor Club, né? Então, a gente pode extrair todas essas informações de um único Data Lake Object, filtrar, preparar, dropar colunas, adicionar colunas, né? Juntar essas informações e colocar em um novo Data Lake Object de saída, que depois nós vamos pegar esse Data Lake Object e aí vamos conectar com o Data Model para enriquecer os dados também, depois de transformado. Depois do Data Transform, né, nós podemos voltar aqui e olhar o Data Model. Então aqui está todos os nossos modelos, né, nossos modelos aí que foram mapeados, os objetos. Então existem objetos padrão, mas existem objetos customizados que a gente pode criar esses modelos aqui. Então, se editar, vocês vão perceber que a gente está criando aqui todas as colunas, dizendo ali qual tipo de texto, né, o tipo de campo desse dado. Então, nós podemos criar novos objetos e fazer um mapeamento também para esses novos objetos aí. Depois que a gente mapeou todos os nossos modelos de dados, a gente pode ir para a parte de identificar e unificar os perfis. Então, quando a gente entra aqui na parte de unificação de perfis, a gente tem aqui a parte Match Rules, onde a gente pode editar aqui, e ele já traz uma série de funções pré-estabelecidas que ele vai identificar pessoas que têm o mesmo nome, pessoas que têm o mesmo e-mail, pessoas que têm daqui a pouco o mesmo driver license baseado numa regra que a gente estabeleceu. Então, aqui a gente define todas as regras para poder identificar de diversas fontes de dados e juntar em um perfil único, né? Feito isso, depois que a gente criou todo um perfil único do cliente, nós temos aí o que a gente chamamos de nosso Key-Ring, né? O nosso anel dourado aí também, né? Como a gente é chamado também. Esse anel, ele vai ter dados daqui a pouco de como ele engajou, os dados de pontos de contato, né? Se a gente tem lá um e-commerce, você vai ter os dados do e-commerce, você vai ter os dados de uma ferramenta de atendimento, ele vai ter os dados do CRM, ele tem uma visão completa e 360 graus do cliente. A partir daí, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de Calculate Insights, tá? Então, o que é o Calculate Insights? Depois que eu já trabalhei toda a visão do meu cliente, agora eu posso querer criar um RFM, né? Que é a recência, a frequência e a monetização desse cliente. Eu posso querer também, vamos entrar num aqui, posso querer também saber o quanto esse cliente comprou na primeira compra dele. Vamos ver qual foi o número de transações que ele teve. Então, a gente pode estar enriquecendo esses dados para depois a gente poder trabalhar essas informações e poder segmentar também, né? Então, vamos pegar mais um outro exemplo aqui. Vamos editar aqui, Show Builder. Então, mostrando aqui, vocês vão ver que existe aqui uma ferramenta para a gente criar esse Calculate Insights. Então, ele já traz diversas funções que a gente pode usar. Então, aqui, por exemplo, carregamos um Sales Order, né, que é um objeto do Salesforce, do CRM, com todos os pedidos do cliente, e a partir disso aí a gente faz um join com o indivíduo, que já é o nosso perfil unificado de todas as fontes, e aí nós podemos criar novos campos de agregação para depois a gente segmentar, inclusive, por esses campos. Então, por exemplo, quero criar um campo aqui de Lifetime Value. Eu posso somar todo o valor que eu tive de vendas desse cliente e ele vai me dar o LTV desse cliente. Eu quero saber qual que é o ticket médio. Ele vai pegar a média de tudo que o cliente comprou e vai dar o ticket médio. Eu quero saber qual foi a compra mais baixa, qual foi a compra mais alta, qual foi o número de transações que ele teve. Tudo isso a gente pode pegar aqui. Deixa eu mudar aqui.
Feito isso, a gente vai para a parte de Einstein, né? Então, dentro do próprio Salesforce, do Data Cloud, existe a parte do Einstein Studio. E aqui dentro nós podemos criar modelos, né, algoritmos. Então a Salesforce ela já traz uma opção aqui que é criar o próprio modelo dentro da Salesforce. Então ele tem ali alguns modelos voltados muito para predição, mas eu também posso me empoderar de plataformas como Vertex, como SageMaker e pegar esses modelos que eu tenho já criado dentro dessas plataformas e rodar cada chamada minha do meu dado, rodar contra esse algoritmo e esse algoritmo me dá uma pontuação, né, uma classificação, e aí eu ir enriquecendo o meu dado para depois eu poder trabalhar com a parte de segmentação. Né? Então vamos ver aqui um pouquinho de segmentos. Depois que a gente fez tudo isso, enriqueceu todos os nossos dados, a gente pode vir aqui e começar agora a trabalhar com segmentação, que depois nós vamos ativar esses segmentos. Então, a parte mais valiosa, ela é a parte da segmentação. Mas para que a gente chegue na segmentação e tenha uma segmentação que realmente faça sentido para o cliente, que geralmente gere valor, é preciso enriquecer os dados ao longo do tempo e aí criar segmentações precisas, onde cada cliente possa se sentir único. E aí a gente vai para a parte de data actions, né, que são os acionamentos desses dados aí. Então a gente tem aqui tanta parte de data actions, tem a parte de action targets, que são aonde que a gente vai acionar. Então eu quero acionar levando dado agora para um Amazon S3 que um outro sistema vai capturar e rodar. É possível a gente acionar. Não, eu quero acionar chamando uma API. Também é possível rodar. Não, eu quero fazer um acionamento para disparar uma jornada automatizada do Market Cloud. Também é possível. Então, o Data Cloud é muito completo e eu espero que vocês tenham gostado aí de um pouco do que a gente mostrou e até mais.